Uniclac. E aí, tudo bem? Deu para se recompor no intervalinho? Eu sei que tá uma correria, mas a gente vai eliminar esse artigo 5º na aula de hoje. Vamos lá? O que a gente tem aqui? Olha lá, cotas em concursos públicos. Lembra que eu falei com vocês no início da aula sobre igualdade material e igualdade formal? E citei o exemplo das cotas em concursos públicos como um exemplo de igualdade material? Pois então, tá aqui. Novamente a gente volta a falar de cotas e vem falar inclusive de discriminação em concurso público em razão do limite de idade, que é uma outra situação que aparentemente violaria a igualdade. Mas será que viola a igualdade? Não viola? Vamos lá, vamos ver. Será que eu posso fazer limitação em concurso público em razão da idade? Olha o que fala a súmula 683 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Ou seja, é proibida a diferenciação em razão do sexo, idade, cor, altura, peso, origem, raça, exceto quando a atividade a ser preenchida exija aquela determinada característica que a pessoa não tem. Então, essa é uma situação excepcionalíssima de violação, de certa forma, à igualdade. Eu estou preterindo, por exemplo, um cidadão ou uma cidadã que tem 1,50 m de fazer concurso para a Polícia Militar. Por quê? Porque a Polícia Militar exige uma estatura maior, né? Isso é uma situação, mas ela pode ser juíza, com 1,5 m pode ser juiz e mandar em todos aqueles policiais. Entendeu? Isso vai em razão da atividade a ser desempenhada. Existe idade, por exemplo, para policial militar e corpo de bombeiros militares. O cabeça, por exemplo, não pode fazer concurso público para a Polícia Militar. Aos 42 anos eu não sou aceito na Polícia Militar em razão da idade, né? Então, isso se justifica em razão das peculiaridades do cargo e é sumulado pelo Supremo. Proibição de equiparação remuneratória entre servidores, artigo 37, inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Isso é uma forma de você garantir a igualdade remuneratória, sem violar a Constituição, porque a Constituição não permite eu igualar todas as remunerações, porque isso gera um efeito cascata que destrói o orçamento. Então admite-se nesse momento criar a igualdade por outras formas, remunerações diferentes, com benefícios diferentes, para de alguma maneira tentar equiparar, observada a complexidade do cargo, o número de horas de atividade, tentar equiparar as remunerações como remunerações dignas. Mas eu não posso falar assim, porque o auditor ganha 10, eu também tenho que ganhar 10 aqui. Não é assim que funciona. E a súmula vinculante do STF vem e confirma isso. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento dos servidores públicos sob fundamento da isonomia. Isso não cabe, né? Olha só que interessante, o Judiciário não pode, de forma alguma, aumentar a remuneração como se fosse o legislador. Mas ele pode determinar ao Executivo que tome providências para eliminar, por exemplo, a desigualdade. E isso é bacana, isso pode, porque ele não está aumentando, mas ele está obrigando quem tem o dever de aumentar de tomar providências para igualar. Constitucionalidade das cotas raciais, direito à igualdade reconhecido pelo STF. União homoafetiva, outro exemplo de direito à igualdade também reconhecido pelo STF, né? Hoje pessoas do mesmo sexo podem constituir família de forma lícita, sem viver na clandestinidade, na marginalização. Já se admite o reconhecimento da união entre pessoas de mesmo sexo, né? Isso é o que? Igualdade. Se eu tive o direito de formar a família da qual eu faço parte, com a Patrícia, Guilherme e Gabriela, um outro homem com outro homem também tem o direito de formar a família deles. Eu sei que isso pode parecer difícil, deve doer os seus ouvidos, que duas mulheres constituam uma família, que isso contraria a minha religião e tudo mais. Mas eu te peço o seguinte: você está estudando direito constitucional. Quando você estuda constitucional, você tem que se despir de alguns pré-conceitos
conceitos, ainda que eles venham da sua religião, da sua educação, do seu senso de moral, não quer dizer que você vai aceitar isso. Mas você tem que saber que isso existe e que o Supremo Tribunal Federal admite. Porque se cair na sua prova, meu amigão, cair na sua prova, bonitona, você não vai poder se deixar levar pela sua convicção religiosa, pela sua convicção ética, moral, até pelo seu preconceito, porque a gente sabe que existe preconceito. Muitas pessoas não toleram. Na minha família, o marido da minha mãe não tolera o homossexualismo, ele acha isso um absurdo. Eu respeito, é a posição dele, ele viva assim, feliz desse jeito, né? O que eu não posso é te dizer, não tolere na prova, porque se te perguntarem na prova, você vai ter que dizer o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E o entendimento é de que pode, vai ter que dar um like na prova lá, tá bom, meu amigão? Tá bom, bonitona? Todos são iguais perante a lei, que foi o que a gente conversou antes, né? A introdução na nossa aula foi baseada no caput do artigo 1º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Sem distinção que não seja aquela reconhecida pela Constituição Federal. As demais distinções são proibidas. Aquelas que são reconhecidas pela Constituição serão toleradas, né? Outro exemplo de igualdade, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Eu tenho aqui uma situação que eu não posso preterir uma mulher ou um homem no concurso público, exceto se for vinculada à atividade a ser desempenhada. Olha só, concurso público, critério de admissão, sexo. A regra direciona no sentido da inconstitucionalidade e da diferença do critério de admissão considerado sexo. A exceção ocorre por conta das hipóteses aceitáveis, tendo em vista a ordem socioconstitucional do STF. Que hipóteses aceitáveis são essas? Quando o cargo exige um determinado sexo, né? E aí sim, se houver algum cargo público que só a mulher possa exercer ou só o homem possa exercer, aí se justifica, mas não é uma questão moral, social ou ética. É uma questão vinculada a um conjunto de informações. De repente é a saúde da mulher que vai ser comprometida se ela executar uma determinada atividade. Então eu vou excluir essas mulheres, só homem. Ou então, em razão do tipo de atividade, é necessário que a mulher esteja presente, não o homem. Então, por isso, não vai rolar também a concurso para homem. Isso vai depender de cada cargo, da regulamentação. Outro exemplo da igualdade é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Da mesma forma que a Constituição garante o direito de ação, também passa a garantir o direito de reação, de resposta. Isso é exemplo de igualdade, né? Assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa às entidades civis, militares de internação coletiva. Isso aqui é igualdade religiosa. Se determinado grupo tem assistência da religião católica, o outro grupo tem que ter direito à assistência da religião presbiteriana, o outro da evangélica, o outro da protestante, o outro da espírita e por aí vai. Outro exemplo, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Todos têm direito de acesso, porque o direito de informar-se é aquele direito vinculado à transparência que a gente já conversou slides atrás, né? Então perceba que muitos dispositivos constitucionais, eles têm ligação com mais de um valor previsto no artigo 5º, ou com a igualdade e legalidade, ou com liberdade e igualdade, né? Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos. O que é isso? Um exemplo do direito de igualdade de reunião. E também é um exemplo de dispositivo ligado à liberdade. Olha que bacana, eu tenho tanto ele como garantia da igualdade como garantia da liberdade. É um dispositivo constitucional que tem duplo aspecto. Outros exemplos de aplicação do princípio da igualdade. Foro de residência da mulher. O Código de Processo Civil de 1973 estabelecia que numa discussão judicial entre homem e mulher, uma separação, um divórcio, a ação deveria ocorrer no foro da mulher, né? Agora olha o que o novo Código de Processo Civil fala. Não tem mais previsão, porque não existe mais razão para dar essa prerrogativa de foro para a mulher, né? Afinal de contas, as mulheres estão num estágio social tão avançado que hoje, muitas vezes, elas são as chefes dos lares, elas comandam as casas, elas são chefes de grandes instituições. Então não existe mais, não é que não existe, ainda existe sim, desculpe, existe sim, mas é em grau menor. O desfavorecimento da mulher no mercado de trabalho hoje é num grau menor, ele ainda existe. Vou voltar aqui a respeitar essa circunstância social e cultural, ela ainda existe sim, mas é num menor grau do que aquele de 1970, quando se dava à mulher um certo
benefício processual de que ela teria a atividade do processo no local da residência dela. Hoje isso não existe mais, até porque homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, né? Beleza? Sussa, tranquilos? Vamos falar de segurança agora. Ao dispor sobre segurança no artigo 5º caput, faz referência à segurança jurídica e não à segurança pública do artigo 144. Isso é muito importante a gente observar, porque eu não posso pensar que o artigo 5º da Constituição está falando de segurança pública. A segurança pública é tratada no artigo 144. As normas constitucionais pertinentes à segurança jurídica têm por finalidade garantir a estabilidade das relações jurídicas, sejam elas de caráter público ou privado, individuais ou coletivos. Esta aula apresentará diversos incisos ligados à segurança jurídica. É do ato jurídico perfeito, é do direito adquirido, é da coisa julgada, é do uso do mandado de segurança, do mandado de injunção, do habeas corpus e por aí vai. Vamos analisar o primeiro exemplo de segurança jurídica. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. O dispositivo visa estabelecer a segurança jurídica em relações de consumo, né? O que eu posso, o que eu tenho direito, o que eu não tenho direito, o que o fornecedor me deve, o que eu devo ou o que eu não devo. Isso é pura segurança jurídica em relações consumeristas, né? Trata-se de norma constitucional de eficácia limitada. Ou melhor, tratava-se, né? Porque agora já existe o Código de Defesa do Consumidor regulamentando esse direito constitucional vinculado à segurança jurídica. E ele também buscava e busca a igualdade na relação de consumo, porque muitas vezes você tem, sei lá, o Extra supermercados e você desse lado. Pô, o Extra tem um orçamento bilionário e você tem um orçamento... nem preciso falar, né? Vocês estão numa situação econômica totalmente diferente, então eu tenho que te dar alguma proteção jurídica para te igualar numa eventual briga em razão de uma compra de mercadoria. Outro exemplo de segurança jurídica. Todos são assegurados, independente do pagamento de taxa. Direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos e contra a ilegalidade ou abuso de poder. Isso aqui está intimamente ligado e vinculado ao direito de segurança jurídica e também à igualdade de receber proteção, receber a tutela estatal, né? Obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Novamente, eu tenho a segurança jurídica de obter informação, liberdade de informação, igualdade no tratamento da informação e a segurança jurídica de saber qual é a minha real situação perante um órgão público. Isso é direito constitucional. Isso cai em prova. E esse é mais um exemplo vinculado à segurança jurídica. Trata-se de natureza eminentemente democrática e informal, ou seja, ter acesso a uma informação que me diz respeito. O Estado não pode segregar as minhas informações e me proibir de ter conhecimento delas. Dá segurança ao indivíduo para participar politicamente da fiscalização na gestão da coisa pública e obter informações esclarecedoras. Trata-se de direito de legitimação individual e coletiva, ou seja, eu posso pedir certidões ou informações que digam respeito a mim. E alguém também pode pedir informações de interesse coletivo, tá? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Isso aqui a gente chama do princípio da segurança jurídica, conhecido como inafastabilidade da jurisdição. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Isso quer me dizer que eu não posso, por lei, afastar a jurisdição. Eu não posso impedir o judiciário de atuar em determinado caso concreto, né? Também conhecido como de amplo acesso ao judiciário. Além de princípio da inafastabilidade da jurisdição, aquele dispositivo da segurança jurídica constitucional também é conhecido como de amplo acesso ao judiciário.
Se o judiciário tem o poder de decisão com força de coisa julgada, o que impediria o acesso à justiça? Só o judiciário pode ter essa força de coisa julgada, né? A gente já ouviu falar em coisa julgada administrativa, eu já adverti vocês que a coisa julgada administrativa, ela só faz coisa julgada administrativa no nome, porque ela pode ser revista na justiça, né? As questões já decididas não podem ser novamente discutidas em juízo, salvo algumas exceções. A lei está impedida de excluir determinadas matérias ou controvérsias de apreciação no judiciário. A inafastabilidade da jurisdição é garantia fundamental, gravada como cláusula pétrea no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal. Belezinha, meus amigos? Sussa, tranquilos, e assim a gente vai vencendo esse monstro do artigo 5º, né? Apesar da inafastabilidade da jurisdição, algumas matérias são estranhas ao judiciário. Questões interna corporis do legislativo, por exemplo, discussões sobre uma delegação de competência qualquer de uma comissão para outra. Isso é interno, é problema deles, eles se viram lá, né? Mérito do ato administrativo, a regra é que o judiciário não se manifesta no mérito do ato administrativo. Existem exceções para isso, a gente vai conversar no momento oportuno. Atos políticos, o judiciário não analisa ato político, tá? O judiciário não analisa ato político. Não se tolera que o cidadão tenha que esgotar vias administrativas para depois ingressar na justiça. Por conta da inafastabilidade da jurisdição e a garantia de acesso amplo ao judiciário. Mas tem exceção para isso, né? Justiça desportiva, previsão no artigo 217 da Constituição. Reclamação no Supremo Tribunal Federal em caso de desrespeito de súmula vinculante. Recusa administrativa de prestar informações, aí você pode ajuizar um habeas datas, mas antes você tem que esgotar a possibilidade administrativa de ter acesso às suas informações. Requerimento para o INSS em caso de ações de previdência. A Justiça tem um entendimento que primeiro tem que pedir ao INSS para depois discutir a decisão do INSS na Justiça, né? Vamos falar de direito adquirido. Direito adquirido é uma outra garantia constitucional vinculada aí à segurança jurídica. Direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável ao arbítrio de outrem. Isso aqui é a redação da Lei de Introdução ao Código Civil. É muito mais fácil a gente pensar no direito adquirido como aquele direito que eu incorporei em razão de um ato juridicamente perfeito, tá? E o STF tem um posicionamento interessante quanto ao direito adquirido. Olha só, direito adquirido e administração pública. Direito administrativo, transposição de regime seletista para o estatutário. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico, possibilidade de diminuição, supressão de vantagens sem redução do valor da remuneração. O que é isso aqui? O regime jurídico no Brasil é único, né? Mas digamos que em determinado momento a Constituição autorizou a duplicidade de regimes jurídicos, o estatutário e o seletista, como de fato aconteceu com a Emenda Constitucional 19, ou foi a 20, não lembro, uma das duas, da reforma administrativa. Era perfeitamente possível admitir que se migrasse do estatutário para o seletista ou vice-versa, né? E o Supremo disse, olha, não tem direito adquirido a você sempre ser estatutário ou você sempre ser seletista, tá? O que eu quero dizer com isso tudo? Não tem direito adquirido em face da administração pública. Esse é um conceito de direito administrativo, de direito constitucional, e isso é muito discutido pelo Supremo. O Supremo tem um entendimento tranquilo quanto a isso. Não há direito adquirido em face da administração pública. Se você hoje tem direito a ter a carreira X, não quer dizer que você vai ter essa carreira X até se aposentar, porque ela pode sofrer mudanças no decorrer do seu trabalho e do seu tempo de contribuição, tá? Beleza? Sussa, tranquilos? Coisa julgada. Decisão judicial que já não caiba recurso. Observação. Cabeça não gosta desse conceito. Decisão judicial que não caiba recurso. Porque mesmo a coisa julgada não é só aquela que não cabe recurso, mas é aquela que não cabe mais nenhuma rediscussão. Então, mesmo que eu tenha esgotado alguns recursos constitucionais ou infraconstitucionais, ainda é possível por ações rescisórias ou ações de revisão criminal ou ações de declaração de nulidade de ato jurídico que eu venha questionar a coisa julgada. Então eu só posso falar que existe a coisa julgada quando não há mais nenhuma possibilidade de rediscussão, seja por recurso, seja por uma outra ação. Beleza? Sussa, tranquilos?
Não haverá juízo ou tribunal de exceção, dispositivo vinculado à ideia de juiz natural e promotor natural, né? Eu não posso ter um juiz ou um tribunal de exceção, ou seja, eu não posso criar um tribunal para julgar um crime que aconteceu no passado. Isso é proibido, é terminantemente proibido. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa e o sigilo das votações. Assegurada a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Passa aquela canetinha marca-texto aqui, ó, crimes dolosos contra a vida, tá bom? Porque os crimes culposos contra a vida não vão para o tribunal do júri. E outros crimes dolosos, que sejam contra o patrimônio, contra a liberdade, não vão para o tribunal do júri. Só vai para o tribunal do júri se for doloso e se for contra a vida. Trata-se de uma regra relativa, a própria Constituição Federal estabelece situações em que não se aplica o júri. Quando é que eu não tenho aplicação do júri? Quando a pessoa que praticou o crime de homicídio doloso contra a vida, ele tem prerrogativa de foro. Aí ele não vai ser julgado no júri, ele vai para um tribunal específico, ou um tribunal de justiça, ou um tribunal regional federal. Olha só, afastamento do júri, cargos de relevância, e da relevância destes para o Estado. Competência dos tribunais, prefeitos, do Supremo Tribunal Federal, competência dos ministros, competência do Supremo Tribunal Federal, tá aqui, ó, onde pode julgar presidente da República, senadores, né, do STJ para julgar governadores. Então dê uma olhadinha nesses dispositivos aqui que você vai ver a competência que eles têm para julgar determinadas autoridades. Governadores é no STJ, presidente da República é no STF, prefeito é no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. E aí se uma dessas figuras praticar um crime de homicídio doloso contra a vida, ele não vai para o júri, vai para o tribunal respectivo. Agora, se o cabeça praticar um crime doloso contra a vida, eu vou para o tribunal do júri, porque eu não tenho prerrogativa de foro nenhuma, tá bom? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Trata-se do princípio da anterioridade da lei penal, também previsto no artigo 1º do Código Penal. Por que anterioridade? Porque não há crime sem lei anterior, nem pena sem prévia cominação legal. Aqui eu também posso falar do princípio da reserva legal. Por que da reserva legal? Não há crime sem lei. Isso quer dizer que eu preciso de lei para criar crime. Por isso o princípio da reserva legal. E aqui a lei é no seu sentido estrito, tá? Tem que ser lei. Não estou falando de emenda constitucional, não estou falando de Constituição, não estou falando de medida provisória, não estou falando de decreto, estou falando de lei. E lei, quando está a palavra só lei, é lei ordinária. Se fosse lei complementar, estaria escrito: não há crime sem lei complementar anterior. E não é o caso. É só lei ordinária, tá bom? Então aqui a gente encontra dois princípios vinculados à segurança jurídica, que é o princípio da anterioridade da lei penal e também o princípio da reserva legal. Pode escrever aí. Reserva legal. Muita gente boa por aí fala que esse é o princípio da legalidade, tá? De forma genérica, eu até posso considerar da legalidade, mas o correto é que seja da reserva legal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Essa é uma outra garantia jurídica, uma outra garantia vinculada à segurança jurídica. Que a lei penal não volta no tempo para punir uma pessoa, que quando ela praticou uma conduta, essa conduta no passado não era crime. E agora no presente ela é considerada crime. Então a lei penal não pode voltar lá atrás para punir a pessoa, tá? Isso é o princípio da irretroatividade da lei penal no tempo. Vamos lá, repetir esse nome gigante, né? Princípio da irretroatividade da lei penal no tempo, tá bom? Belezinha? Assusta, meu amigão, beleza, minha bonitona? Então vamos pra frente. Princípio da anterioridade da lei penal no tempo também tem esse nome, princípio da irretroatividade da lei penal no tempo ou princípio da anterioridade da lei penal no tempo. E aqui a gente tem um julgamento do STF falando justamente da possibilidade da lei penal retroagir. Quando é que a lei penal pode retroagir? Excepcionalmente, se for para beneficiar o réu. Olha só como é que o dispositivo constitucional diz, ó.
A lei penal não retroagirá, regra geral, salvo para beneficiar o réu. Então, admite-se a possibilidade, por exceção, da retroatividade da lei se for para beneficiar o réu. O réu praticou um delito no passado, foi condenado e hoje não existe mais o crime foi revogado. Então a lei penal volta no tempo e diz o seguinte: você está liberado, você não precisa mais cumprir pena, porque não há mais o crime, né? A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Maravilha! A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Marque. Racismo, inafiançável e imprescritível. Racismo, inafiançável e imprescritível. Tá? Porque o racismo ele é inafiançável e imprescritível. Ou seja, eu posso punir um crime de racismo daqui a 50 anos. Não prescreveu o direito do Estado punir a pessoa. Porque ele não prescreve, porque é um crime muito grave. Não merece ser perdoado pelo decurso do tempo, digamos assim. A lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Olha, muito cuidado aqui, porque os 3 T's mais os crimes hediondos, 3 T's, cabeça assim, tráfico, tortura e terrorismo, mais os crimes hediondos, eles são insuscetíveis de graça ou anistia e são inafiançáveis. Graça ou anistia e são inafiançáveis. O racismo é inafiançável e imprescritível. Então, muito cuidado com esse dispositivo. Graça, perdão presidencial, é o indulto presidencial. Anistia, perdão coletivo, é feito pelo Senado, ou melhor, pelo Congresso Nacional e depende de lei. E só o Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara Distrital, Câmara de Vereadores não pode conceder anistia por crime, porque essa matéria é de competência exclusiva da União. Ok? Beleza? Sussa, tranquilos? Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E aqui eu tenho uma outra situação de crime inafiançável e imprescritível. São a ação de grupos armados contra o Estado constitucional. Esses 3 incisos eu coloquei aqui de forma proposital juntos e bem apertadinhas, porque eu quero que você lembre que só racismo e ação de grupos armados é que é imprescritível e inafiançável. E só os 3 T's mais o hediondo, 3T mais hediondo. Hediondo. Só o 3T mais o hediondo, que é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Belezinha? Sussa, tranquilos? Aqui a gente tem a Lei 13.260, que define no Brasil o que é terrorismo. Essa lei é de 2016 e ela define no Brasil que são atos terroristas e tem um conceito legal. Consiste na prática por um ou mais indivíduos de atos previstos nesta lei por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública e a incolumidade pública. Então, olha só, isso aqui é o conceito legal de terrorismo hoje no Brasil, tá? Vale a pena você dar uma lida. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do patrimônio transferido. Isso aqui é o princípio da intransmissibilidade da pena. Princípio da intransmissibilidade da pena. Eu não transfiro a minha punição criminal para outra pessoa. Princípio da intransmissibilidade da pena. Tem que tomar muito cuidado com esse dispositivo, porque ele fala que é intransmissível a pena criminal. Já a obrigação de reparar os danos eu posso transferir aos herdeiros, desde que se deixe patrimônio suficiente para pagamento dos danos. Cabeça, e se o patrimônio não for suficiente? Deu um dano de 50 mil, o patrimônio que ficou é de 25. Beleza, eu vou nos 25 de patrimônio e os herdeiros vão ficar sem nada. Inclusive, vão ficar a ver navios, né? Eles não vão ter o direito de falar, não, isso aqui é meu, né? Não vai rolar. Esse dano de 25 vai ser pago
pelo patrimônio que ficou. Agora, se o dano foi de 50 mil e o patrimônio for de 100 mil, então os herdeiros vão receber apenas 50 mil, os outros 50 para pagar a dívida, para pagar o dano decorrente do ato que ele praticou. Isso é princípio da intransmissibilidade da pena. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos. Aqui, quando a Constituição fala que a lei regulará a individualização da pena, eu estou diante de um princípio vinculado à segurança jurídica, que é o princípio da individualização da pena. Ou seja, as penas são aplicadas de forma quase que artesanal, digamos assim. Cada preso terá sua respectiva pena. Eu não posso fazer pena a granel para todo mundo, atacado, não vai rolar. É uma pena individualizada, né? Quase que um serviço personalíssimo. Beleza? Vamos dar um intervalinho e a gente já volta.